Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. É um privilégio estar aqui participando do programa A Voz do Brasil para Cristo, juntamente com o pastor Célio, que tem sido uma bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, que tem sido um pastor no qual vale a pena se espelhar. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você nessa manhã, nesse tempo que me foi dado, ela tem vários textos ou alguns textos bíblicos que vão embasá-la. E eu vou começar com o 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Não há Deus em Israel para consultares a Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Verso 16. Disse Elias ao rei: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E assim morreu, conforme a palavra que Elias falara. Acasias era filho de Acabe, filho de Jezabel, e ele cai de uma janela, ele fica gravemente ferido, gravemente doente. Mas aonde que ele vai buscar socorro? Aonde que ele vai buscar socorro? Ele vai buscar socorro naqueles deuses em quem confiava o seu coração. Ele vai buscar socorro em quem estava a sua confiança. Ele vai buscar socorro nos seus ídolos. Ele vai buscar socorro nos lugares onde ele sempre ia, onde ele estava acostumado a encontrar algum refúgio. Ele vai buscar socorro nos deuses dos seus pais. Ele vai buscar socorro aonde estava o seu coração. E aqui começa a nossa meditação. Aonde está o nosso coração? Aonde está depositado a confiança do nosso coração? Acasias é o retrato de pessoas que já ouviram falar sobre Deus, que sabem que existe um Deus, mas que preferem continuar buscando do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e não se curvam, e não se humilham, e não buscam no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nós conhecemos. Acasias é o retrato das pessoas que ouvem falar de Deus e sabem que o único caminho para chegar até Deus é por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, mas continuam buscando nas suas religiões, continuam buscando conforme aprenderam dos seus pais, nas suas tradições religiosas, e não buscam a Deus de todo o coração. Eu preciso começar por aqui, entendendo que pode ser que tenha alguém ouvindo e vendo esta mensagem, que já ouviu falar que existe um Deus que é solução para todas as coisas, para todas as doenças, para todas as enfermidades, para todas as situações da vida, e não somente para as situações desta vida, mas principalmente para as questões que envolvem a vida eterna, que vão além dessa vida, e ainda assim não se rendem a Ele e preferem continuar buscando nos seus próprios ídolos. A verdade é essa. Acasias é o meu retrato e é o teu retrato, no sentido de que nós sempre vamos buscar socorro naquele em quem nós confiamos, naquele lugar em quem nós confiamos, naquela pessoa em quem nós confiamos, naquele Deus em quem nós confiamos. Esta é a realidade. E sempre haverá situações difíceis, como a que muitos têm enfrentado. Muitos de nós já enfrentamos aqui as situações de doença, e agora, no tempo do coronavírus, nesse tempo de pandemia, quantos têm enfrentado, inclusive irmãos nossos, têm sido atingidos, estão acamados, estão hospitalizados, ou famílias nossas também estão chorando a perda dos seus entes queridos, que são heróis que foram abatidos também por causa dessa doença. Aonde eu quero chegar é o seguinte:
sempre haverá situações difíceis e às vezes impossíveis para que nós corramos para Deus. A oportunidade que Acasias teve de conhecer a Deus, de buscar ao Deus de Israel, ele preferiu continuar buscando os seus falsos deuses, os seus ídolos. Ele preferiu consultar a Baal. Sempre haverá situações difíceis e às vezes impossíveis para que nós corramos para Deus. Situações que virão para provar e revelar, para provar o nosso coração e revelar onde está o nosso coração. Aonde está de fato depositada a nossa confiança. Esse tombo de Acasias foi a oportunidade que ele teve de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender e buscar ao verdadeiro Deus de Israel. Muitas vezes acontece comigo, com você, tombos, perdas, dificuldades, problemas, situações difíceis, para que a gente busque de fato a Deus. Mas aonde que você tem buscado? Aonde que você tem se refugiado? Tem sido como o salmista: olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde você tem buscado o teu socorro? Aonde você tem voltado os teus olhos? Acasias teve essa oportunidade de tomar a decisão certa, mas ele não tomou a decisão certa. Por quê? Porque o coração dele era fiel a Baal e não fiel a Deus. O coração dele estava totalmente voltado para Baal e não para Deus. E aqui começa a entrar a mensagem que fala mais comigo e com você, irmão em Cristo. A quem tem sido fiel o teu coração? O teu coração tem sido 100% fiel a Deus ou apenas um pouco? Como é que tem sido a tua vida? Por toda a Bíblia, eu e você podemos perceber que Deus exige de nós, ou requisita para si, ou reivindica para si mesmo exclusividade. Deus quer ser exclusivo. Ele espera que nós o sirvamos de todo o coração. A quem tem sido fiel o teu coração? Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e segue por aí diante. Jesus, quando foi perguntado qual é o maior dos mandamentos, ele afirmou exatamente essa palavra. Jesus está afirmando o que eu e você precisamos ter em mente e precisamos ter no nosso coração, de todo o coração. Quando o nosso coração está dividido, nós sofremos as consequências. Veja o que aconteceu com o rei Salomão. Lá em 1 Reis, o capítulo 11, versículo 4, vai dizer que Salomão não tinha mais o coração totalmente dedicado ao Senhor, não tinha o seu coração mais totalmente leal ao Senhor. Por quê? Porque se deixou desviar pelas suas mulheres e desviou o seu coração, ainda que por algum tempo, nós sabemos disso. O coração dele passou a estar dividido entre Deus e os deuses das suas mulheres. Ele passou a sofrer então, e aí mais tarde você vê a palavra de Deus dizendo para ele: olha, por causa desse desvio, o teu reino vai ser dividido. Como disse Jesus também, em Mateus capítulo 6, Lucas 12, está registrado: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu coração tem sido 100% fiel a Deus? Você tem servido a Deus de todo o teu coração? Todas as vezes, irmãos, que surgem crises na nossa vida, as crises que nós enfrentamos revelam quais são os nossos lugares de refúgio. Eu vou repetir. As crises que nós enfrentamos revelam quais têm sido os nossos lugares de refúgio. Para onde você tem corrido, aí está o teu coração. O lugar para quem você corre primeiro. Aquele lugar onde você busca refúgio, onde você busca descanso, onde você busca orientação. Este tem sido o lugar onde está o teu coração.
quando as crises vêm, nós revelamos aonde está o nosso coração. Se nós somos crentes, né, nós não vamos correr para os vícios proibidos, nós não vamos correr para os pecados, nós não vamos recorrer e correr para o tabagismo, para o alcoolismo, para a prostituição, para a pornografia. Se somos de fato cristãos, se somos de fato crentes, não correremos para esses lugares. Mas talvez estejamos correndo para a comida. E aí queremos comer e comer e comer, porque o comer faz com que o nosso cérebro libere a endorfina, e isso nos dá algum alívio, nos dá algum prazer. Ou então nós corremos para lugares de caverna, para cavernas de autocomiseração. Eu sou um coitado mesmo, eu vim a esse mundo para sofrer, e a gente entra nessas cavernas de autocomiseração e deixa o sono muitas vezes tomar conta, o sono excessivo, e aí a depressão começa a tomar lugar. Eu não estou dizendo que a gente não pode passar por momentos como esse, mas se todas as crises que nós enfrentamos, nós corremos para esse lugar, é porque tem algo errado aí. É porque tem um ídolo aí, é porque tem alguém roubando o nosso coração da onde deve estar a nossa verdadeira devoção. Ou então nós corremos tentando fugir da realidade e aí começamos a ir para o shopping, a ir para as lojas, gastar o dinheiro que não temos, gastando através do cartão de crédito para trazer algum alívio. A gente tenta fugir da realidade gastando dinheiro. Tem gente que age assim, eu sei. É verdade. Ou outros fogem para a televisão, para a internet e ocupam o seu tempo com passatempos, tentando fugir da realidade. É impossível fugir da realidade. Nas horas das crises, existe um caminho certo que eu e você precisamos trilhar. E o caminho certo é buscar primeiramente em Deus, confiar em Deus, depositar nele toda essa confiança e lembrar sempre que Deus é recompensador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele, daqueles que depositam toda a sua confiança nele. Pastor, mas é tão difícil, porque Deus é invisível. É verdade, Deus a gente não vê, Deus é Espírito, mas eu creio, e você precisa crer, que depositando nele toda a tua devoção, toda a tua esperança, haverá resposta sim. Deus sempre tem resposta, Deus tem sempre uma saída para nós, mas o nosso coração precisa estar totalmente voltado para Ele. Totalmente voltado para Ele. Aonde está o teu coração? A quem teu coração tem sido fiel? Aonde você tem buscado o teu socorro? Fidelidade e lealdade de coração fala de primeiro lugar, fala de exclusividade. Esse tempo de desvio do coração de Salomão foi o que bastou, foi o que sentenciou que o reino dele, ou o reino dos filhos dele, seria dividido e ele ficaria com a menor parte. Os herdeiros de Salomão ficariam com a menor parte, por quê? Porque nos dias de Salomão, o coração dele esteve dividido. Eu e você precisamos ter o coração totalmente voltado para Deus. Pastor, como eu faço para saber se o meu coração tem sido 100% fiel a Deus? Como é que eu sei se o meu coração está 100% fiel a Deus ou não? É um pouquinho difícil de conceituar isso, de colocar de uma maneira prática, mas eu vou tentar. Primeiro, aquilo que ocupa o teu pensamento, precisa ocupar o teu pensamento de tal maneira que tudo que você faz ou tudo aquilo que você vai fazer, considera a vontade de Deus em primeiro lugar. Numa escala de valores, Deus está em primeiro lugar e a sua obra está em primeiro lugar. Pensa assim, pensa comigo em algo lícito que você ama fazer. Pense em algo lícito que você ama fazer, que você gosta muito de fazer. Pensa em algo lícito, não em algo pecaminoso, em algo lícito, algo justo, algo honesto. Pensou? Se naquela hora que você está ocupado com isso que você ama fazer, Deus te chamar
Não importa se você está dormindo, de repente você ama dormir, você ama o teu sono. Deus te chama para ter um tempo com Ele. Não deixe para depois. Deus te chama para que você interceda por alguém. Não deixe para depois, faça naquela hora. Ou se você, como eu, gosta muito de futebol, gosta muito de um esporte, gosta muito de um hobby, gosta muito de estar com as pessoas, e naquela hora Deus prepara que você tenha que atender alguém necessitado, e você diz assim, puxa, logo agora? Não, primeiro a vontade de Deus, primeiro eu vou servir alguém e depois eu vou ter esse privilégio, este prazer, esta alegria, nisso que é lícito. Eu espero que você esteja entendendo. Você quer saber se você tem algum ídolo roubando o teu coração de Deus? Se você tem algum ídolo na tua vida, ocupando o teu pensamento, ocupando o teu coração, roubando a tua confiança em Deus? Você quer saber? Então perceba, porque o espírito de Jezabel age desse jeito. Ele quer roubar a nossa atenção, quer roubar o nosso culto, quer que a nossa atenção seja dividida. Ele até permite que Deus esteja ali, mas coloca um poste sagrado do lado. Ele coloca algo que roube a nossa atenção, que roube o nosso coração, que roube a nossa devoção. Então perceba que você organiza toda a tua vida sempre com alguma coisa ali em primeiro lugar. E essa coisa pode ser Deus ou pode ser Deus e mais alguma coisa que está em pé de igualdade com Deus, e é isso que é inaceitável para mim e para você. Deus quer exclusividade, o nosso coração precisa estar totalmente voltado para o Senhor. Então perceba, se você organiza teu tempo, se você organiza o teu relacionamento, as pessoas com quem você se relaciona, ou até mesmo aonde você investe os teus recursos, perceba se existe somente Deus ou se existe algo tão sagrado quanto Deus aí ocupando o teu coração. Se isso existe, precisa ser renunciado. Como que eu sei que existe um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o teu pensamento, as tuas emoções, os teus relacionamentos e os teus recursos. Aquilo que ocupa o teu tempo, teus relacionamentos e os teus recursos, isso deve ser um Deus na tua vida. Não vamos aceitar que o nosso coração esteja dividido entre Deus e mais alguma coisa, que seja somente a Deus, e somente Deus que ocupe todo o nosso pensamento, todo o nosso tempo, todas as nossas emoções, as pessoas com quem nos relacionamos e de que maneira nos relacionamos, e principalmente os nossos recursos. Todas essas três áreas, tempo, relacionamentos e recursos, precisam estar voltados somente para Deus. Se alguma coisa está aí ocupando um lugar junto com Deus, nosso coração está dividido. Então que em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja revelando como está o teu coração. É na oração, é na súplica, é na meditação da palavra, é ouvindo pregações, é ouvindo os Natãs que Deus coloca diante de nós, é que nós sabemos quais são os ídolos que precisam ser cortados. Porque Deus vai revelar quais são os ídolos que estão diante de nós, que estão ocupando talvez pé de igualdade com Deus, ou são coisas tão sagradas das quais você não quer abrir mão de jeito nenhum. Que Deus está dizendo para você, corta este poste sagrado, corta este ídolo, tira ele diante da tua vida e você vai ser mais que abençoado. A solução do problema vai chegar, a revelação vai chegar, o poder, a unção, aquilo que você tem buscado em Deus vai chegar. E não apenas para esse tempo, mas também para as próximas gerações. Um ministério abençoado, um ministério profícuo, um ministério produtivo. Frutos vão aparecer quando a gente tirar os ídolos do nosso coração. Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro nessa fila. Todos os ídolos que eu tenho percebido, dia após dia, eu tenho dito, Deus, me ajuda. Sê a mão forte nesse machado onde eu vou cortar com esse ídolo. Para que somente Deus esteja em primeiro lugar na minha vida,
e nos altares de adoração e devoção, somente Ele esteja ocupando esse lugar. Eu posso dizer que todas as vezes que o Espírito Santo me trouxe ao coração que existia algum ídolo e eu renunciei esse ídolo, Deus começou a me abençoar, Deus começou a me fortalecer, Deus me fez produtivo. O maior testemunho que eu tenho até hoje é relacionado ao meu casamento. Deus disse para mim, tira a tua esposa do meu lugar, você tem colocado ela num pedestal de adoração, tira ela daí, deixa esse lugar somente para mim e você vai ver o que eu posso fazer. Dali em diante, o meu casamento que até então vivia instável, à beira de um divórcio, a partir dali começou a estar estabelecido em rocha firme e nós passamos a viver muito bem, muito felizes e abençoados, porque Deus passou a estar em primeiro lugar do meu coração. Pratique isso, entenda isso, receba isso no teu coração, que somente Ele esteja no coração e os ídolos sejam cortados, porque Deus nos revela quais são os ídolos, mas quem rompe com os ídolos somos nós. Somente você tem um machado nas suas mãos para cortar estes postes sagrados, esses ídolos ou esses falsos ídolos que tentam roubar a tua atenção, que tentam roubar a tua devoção e que fazem com que você não confie exclusivamente em Deus. A palavra de Deus diz também em Isaías, capítulo 42, verso 8, a minha glória eu não dou a ninguém, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não vou dividir a minha glória com ídolo algum, é o que diz a palavra de Deus ali em Isaías 42. Por isso, que os nossos olhos estejam como estavam os olhos de Josafá, como o pastor Célio tem pregado aqui tantas vezes, totalmente voltados para o Senhor. Diante dos problemas, diante das impossibilidades, diante das dificuldades da vida, que os nossos olhos e o nosso coração estejam focados somente em Deus. Assim, certamente, nós alcançaremos êxito e a nossa oração será respondida, porque o nosso coração está de fato firmado em Deus. Dele vem a nossa vitória, dele vem aquilo que nós precisamos. A Bíblia ainda complementa dizendo assim, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, já teríamos sido consumidos. Então confia no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo aqueles que estão conosco aqui nesse tempo. Em nome de Jesus, livra-os de toda enfermidade, de toda situação difícil e impossível. Pai, aos que estão hospitalizados e enfrentando essa situação impossível, até os que estão entubados, eu declaro cura no nome de Jesus Cristo. E aquele que crer e receber nessa hora, em nome de Jesus, possa provar e ver que Deus é bom e que ouve as nossas orações. Crendo tão somente em Ti, que opera milagres, é que eu libero esta palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Um abraço a todos.